Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar aqui de um assunto que muita gente está perguntando, eu vou tentar explicar de uma forma bem direta e bem simples, tá? Para facilitar para todo mundo que já estuda e para quem está começando a estudar. Sobre realidades paralelas. Essa questão de realidade paralela está entrando muito na moda agora, né? Acho que de ciclos em ciclos, de tempos em tempos, o pessoal acaba perguntando sobre isso de acordo com o seriado, com o filme que assiste. Há uns anos atrás, o pessoal estava nessa onda por causa de um seriado que falava sobre isso. E agora, recentemente, em um stream aí, tem um seriado chamado Dark que fala um pouquinho de realidade paralela, fluxo temporal, assim como alguns outros, o pessoal começa a dar uma surtada aí do que é verdade e do que é ficção. Então eu não sou dono da verdade, não sou mestre de ninguém, então essa forma como eu acesso isso é a forma como eu vejo atualmente, tá? Realidade paralela é uma coisa bem simples. Toda vez que há uma mudança, seja na Terra, em qualquer planeta ou estrela, qualquer alteração na linha de tempo do Akasha. Akasha é aquele local onde toda a realidade do presente, passado e futuro existem continuamente. Então, quem acessa o Akasha tem acesso a informações que vão estar relacionadas ao passado do que já aconteceu e o futuro do que vai acontecer. O Akasha está ligado tanto à linha temporal do planeta ou estrela ou dimensão, assim como está atrelado a... Como é que eu vou explicar isso? Está ligado à forma pensamento da rede coletiva daquele local. Então, toda vez que existe uma alteração nesse fluxo de tempo, né, nesse fluxo temporal, por alguma anomalia ou por alguma alteração proposital, o negócio de viagem no tempo, esse tipo de coisa, existe tudo, tá? Eu sei que parece um pouco de misticismo, ficção científica, mas para quem está estudando e envolvido nisso sabe que tem como fazer alterações na linha de tempo. Então, toda vez que uma pessoa, um ser ou alguém altera isso, né, volta no passado e rasga a malha temporal, que é uma malha como se fosse uma fáscia no universo, vamos dizer assim, né, ou no planeta, toda vez que rasga isso e altera esse fluxo, gera uma descontinuidade e essa descontinuidade gera uma realidade paralela. Então vamos pensar na Terra, tá? Para ficar mais simples, vamos trazer a realidade aqui para a Terra. Então a gente está aqui nessa Terra, nessa linha de tempo atual. Vamos imaginar que você descubra uma maneira de perceber o tempo de uma forma diferente, você acessa isso e você biloca a sua energia para o passado ou para o futuro. E você desloca alguma coisa ali. Existem pequenos deslocamentos que não afetam a realidade atual e existem grandes deslocamentos. Os grandes deslocamentos que alteram as massas, né, que vai alterar uma característica muito forte de uma região ou de uma população ou do próprio universo, essas alterações maiores geram um rasgo na malha temporal e isso gera uma realidade paralela. Então a Terra hoje ela tem, se não me falha a memória, 26 realidades paralelas atuando ao mesmo tempo, tá? Entre 26 e 28, mas se não me falha a memória, eram 28 e houveram algumas fusões aí ao longo do tempo e agora a gente está aí mais ou menos com 26. E cada realidade paralela dessa tem uma linha de tempo diferente, onde algumas sociedades evoluíram, outras caíram, algumas ascenderam, mudanças geológicas já aconteceram, outras estão acontecendo. Tem realidades um pouco melhor do que a gente está agora, tem realidades bem piores do que a gente está agora. Algumas delas já tiveram grandes cataclismas, outras ainda não. Enfim, isso depende muito do fluxo temporal daquela realidade. E todas vão se fundir em algum momento, isso não tem como escapar, tá? Então essa fusão de realidades tem a ver também com as mônadas e os fluxos de animação temporal das almas. Então, quando uma mônada se divide em pequenos fractais que assumem corpos, seja um planeta, uma galáxia ou um corpo humano ou de qualquer outra forma, isso não tem tanto problema, porque você pode estar experienciando essa realidade que a gente está aqui conversando, como você pode estar experienciando outras realidades aqui na Terra ou os planetas e dimensões, e com o tempo esses fractais de alma vão se fundindo até serem de novo incorporados dentro de uma mônada ou uma supramônada, e a realidade paralela funciona do mesmo jeito. Então, ao mesmo tempo que a gente está aqui nessa realidade paralela agora,
Em algum momento isso vai ser dissolvido, assim como outras realidades tantas, até se fundir em uma só, como era originalmente na primeira Terra de formação. Então, a primeira Terra formada, ela era a Terra original, e com o tempo, devido aos rasgos temporais, isso eu estou falando de coisa de bilhões de anos, tá? Não é uma coisa de agora, não. Isso vem acontecendo ao longo dos bilhões de anos, aí, desde a formação da Terra. Então, conforme esses seres vão alterando esse fluxo temporal, vai gerando uma realidade paralela, só que ela não dura ad eterno. Nada dura ad eterno. O universo se constrói e destrói constantemente. Então, a nossa percepção temporal, enquanto corpo humano, é limitada. Então, a gente enxerga o que a gente tem no reloginho, vamos dizer assim, né? É como a gente vê o tempo e como a gente percebe o tempo. Isso é um pouquinho diferente. O tempo que a gente vê é o tempo do relógio, vamos dizer assim, né? Você sabe que o sol vai nascer, que a lua vai surgir, que os ponteiros do relógio ali vão correr, enfim. Isso é o que a gente vê, não é o que a gente percebe. É a mesma coisa que eu costumo explicar para o pessoal. Se você está se divertindo muito, parece que o tempo passa muito rápido. E quando você está muito no marasmo ali, naquela leseira, parece que o tempo se arrasta. Então depende do senso de utilidade e do que você faz na vida. E isso é muito importante. Porque a gente pode evoluir, entre aspas, né? Porque ninguém evolui. O espírito não evolui. O espírito ele é perfeito. O que existe é uma experimentação dentro dessas realidades em todo o universo, em todos os universos, né? Então a gente experiencia em vários fluxos temporais diferentes, que está ligado aí ao processo dimensional dos fractais de alma. Mas de uma maneira bem simplista, a realidade paralela nada mais é que um deslocamento do fluxo temporal. Simples assim. Eu sei que parece uma coisa, nossa, meu Deus, mas não. Vão estudando, eu já recomendei uma porrada de vezes aí, peguem nos vídeos. Tem muito material bom que fala um pouquinho sobre isso. Eu recomendo muito que se estude física quântica. Não precisa usar física quântica aplicada para matemática, para física. Física quântica mais voltada para metafísica, que é mais o campo de atuação espiritualista. Mas que vai em algum momento aí de encontro com a física quântica aplicada. E aí vocês começam a entender a teoria das cordas, a malha cristalina, a grade universal, os paradoxos temporais. Aí tem uma série de coisinhas. Mas ninguém precisa ficar preocupado com isso não, tá? Ao mesmo tempo que a gente está vivo aqui, a gente desencarna daqui a um tempinho, assume um outro corpo em diferentes dimensões, e tudo isso está mais ligado ao que a gente tem ressonância. Então acho que a palavra-chave que eu costumo usar muito, né, quando eu converso aí com a galera, é ressonância. A gente vai e a gente acessa de acordo com a chave que a gente tem. E a chave é realmente a ressonância e o nosso vínculo energético com determinadas características e regiões. Então não se preocupem muito se essa é a realidade original ou não. Volto a dizer, né, isso não tem relevância nenhuma, porque você pode estar experimentando essa realidade que a gente está aqui, como você pode deslocar e talvez daqui a algum tempinho experienciar outra realidade em uma outra terra, similar a essa, nessa terra mesmo ou em outras similares. Isso é simplesmente um deslocamento da sua energia utilizando um corpo diferente. Então acho que ficou relativamente claro isso. Ninguém precisa se desesperar porque está assistindo um feriado, um seriadinho. Seriado é um conto, não é a realidade pura e simples, né? Então quando a gente começa a acessar isso de forma mais consciente, ninguém tem que ficar preocupado se está vivendo no corpo original ou não, porque na verdade tudo isso é ilusão, isso é tudo um sonho. O universo é um holograma gigantesco e a gente vivencia esse holograma. Ah, mas dói, mas sofre, mas não sei o que, sim. Porque a gente está experienciando de uma forma muito abrangente isso, né? E no caso dos seres humanos, assim como muitas outras raças, a gente tem um sistema endócrino que está ligado aí ao fluxo de emoções, sentimentos, e isso é o que gera toda essa empatia, afastamento, alegria, raiva, tristeza, enfim. Tudo isso tem a ver aí com a experimentação que a gente passa pelas diversas realidades. Isso não significa evolução, significa experimentação. O espírito nunca tem como evoluir, é impossível isso, o espírito já é perfeito. A mesma coisa que a gente falasse que Deus, o Taos, Zami, enfim, que essa fonte que tudo fosse imperfeita e fizesse as coisas de uma maneira sarcástica. Então,
A gente não pode levar em consideração que existe algum velho barbudo no céu com um martelinho na mão, super sarcástico, que cria um universo para as pessoas sofrerem. Isso não existe, isso é ilusão. Isso é doutrinação, é misticismo, é fantasia. O que existe é um fluxo de energia que fica em constante mutação, passando por diversas experimentações. E a evolução é da consciência e não do espírito. A evolução é aquilo que mostra que as pessoas podem se tornar melhor que elas mesmas e não melhor que os outros. E essa evolução está em muitos níveis, ligada tanto a questões materiais como questões conscienciais do próprio universo. E aí já é um assunto um pouquinho mais denso, um pouquinho mais pesado, que a gente não vai entrar agora. Era mais para explicar rapidamente aqui sobre realidades paralelas para as pessoas que perguntaram sobre isso. Então, de maneira bem simples, a gente pode experimentar diversas realidades paralelas. Isso está ligado ao Akasha e ligado aí como a gente se conecta com isso tudo. Eu acho que para acessar o Akasha não é simples. E isso depende muito da conduta, da retidão e das virtudes das pessoas. Tem muita gente que acha que acessa, não significa que acessa. É como esse monte de merda que o pessoal fala na internet, de coisas que não sabe e fica imitando os outros. Que nem papagaio, né? Imita, mas nunca realizou no próprio corpo, nunca acessou nada, mas lê no livro e sai falando aí um monte de asneira. É igual a frequência Schumann. Há muitos anos atrás eu divulguei um site de fora, né? Um site russo, que ele mede essa frequência Schumann todo dia. O pessoal nem sabe ler o que está ali. E sai postando um monte de asneira na internet, que quando dá um pico, ou quando some a barrinha lá, é porque eles estão escondendo alguma coisa. Quando some a barrinha lá no gráfico presente, é simplesmente que o aparelho deu uma pausa. Não é porque teve algum buraco negro que vai invadir o universo, não. E muito menos quando tem algum pico, significa que está tendo uma mudança radical. Se vocês pegarem a evolução dos últimos 20 anos, sempre houve picos de frequência Schumann, sempre houve isso. Não é uma novidade. O que vai afetar é o cinturão de fótons. Isso tem a ver com o centro elíptico do universo. Aí a gente já está falando de um outro assunto, que tem a ver aí com a conexão desse nosso Sol, né, o Sol de Momantia, com o Sol central de Alcione. Assim como o Sol de Alcione também está ligado a um outro Sol, e tudo isso está girando em torno do núcleo desse universo, que não é ainda constatado pela ciência. E esse universo também está ligado ao fluxo de um universo maior e assim sucessivamente. É um grande fractal. Então, tomem cuidado que vocês leem na internet, tem um monte de gente falando besteira e um monte de gente seguindo essas besteiras como se fosse uma justificativa para o que está fazendo, que é equivocado, que está distorcendo a própria saúde, a própria mente, né? A saúde, quando eu falo, não é só a saúde física, é a saúde mental também. Então tem uma galera aí que começa a entrar em desespero, lê um monte de coisa, ficar tudo assustada, e é justamente isso que esses seres querem, tá? Eles querem que as pessoas tenham medo, que se assustem, deixem de viver a vida, deixem de viver as experiências que precisam de viver, para viver um grande misticismo, que é a utopia. Então, sai dessa, tá? Assim como o pessoal aí que fica, eu sou de Sirius, eu sou de Plays, eu sou de Rio, eu sou da puta que pariu. Não importa. Você está aqui como humano, vive a experiência como humano. Se você acessar um outro corpo em algum momento, você vai viver a realidade daquele outro corpo. Mas enquanto consciência maior, em fluxos dimensionais maiores, a gente não é nem humano, nem siriano, nem arcturiano, nem reptiliano, nem draconiano, nem nada disso. A gente é uma consciência livre. Alma. É como se fosse um fogo cósmico, vamos dizer assim. A experiência que a gente passa pelos corpos, ela também é mutável. A gente tem um corpo original, que é o primeiro corpo de formação, mas ainda assim ele está ligado ao universo manifesto. Em dimensões mais sutis não existe essa dualidade de que eu sou melhor porque visto um corpo X, Y, Z. Isso é ridículo. O mesmo preconceito que as pessoas têm aqui na Terra, elas criam, inclusive, usando uma justificativa de que é de planeta tal, que ela é, de que vive em planeta tal, de que ascendeu no planeta tal. Isso é irrelevante. O que é relevante é o que está sendo feito no aqui e agora. E a consciência ela só desperta assim. Se você está vivendo a sua realidade aqui e agora, realmente você está começando a despertar. Se você está achando que porque é um ET, que porque conecta com um espírito tal, que porque canaliza não sei quem, você é melhor que alguém, sinto muito em te dizer, mas está muito equivocado. E a hora que deixar o corpo e acessar isso de forma lúcida e não mais mística, vai perceber que o rombo ele é muito maior. Porque a consciência
ela pode experimentar o que ela quiser. A alma pode experimentar o corpo que ela quiser, em realidades físicas, astrais, mentais, causais e assim sucessivamente. O fluxo dimensional pode ser acessado desde que você tenha a chave correta. E isso não tem a ver com achismo, não tem a ver com misticismo. Isso tem a ver com prática e despertar. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.